Irmão, os sinais que estão acontecendo na face da terra é muito sério. Deus é um Deus de palavra. Nós lemos aqui no capítulo 20 de Jeremias, versículo 10. Versículo 11. Capítulo 20 de Jeremias, versículo 11. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Capítulo 20, versículo 11. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos como não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Irmão, a Bíblia diz que Deus não chamou os sábios segundo a sua sabedoria, né? Nem chamou aqueles que estudam conforme o seu estudo, mas chamou os simples, os humildes, e ele diz, bem-aventurado, né? Porque é Deus que revela essas coisas. Então muitas das vezes nós estamos ali debaixo da misericórdia do Senhor, e Deus vai nos revelando, vai nos orientando, e nós vamos vendo que o mundo está simplesmente terminando o seu tempo na terra, mas muitas pessoas ainda estão cegas, conforme a Bíblia diz, que o adversário insiste em não deixar essas pessoas ver, porque ele já está perdido e quer que todos tenham perdição eterna também. Mas o Espírito de Deus ainda está clamando, ainda está insistindo em querer que as pessoas venham se arrepender, para ser lavado, purificado pelo sangue de Cristo, para que venham ter comunhão com Deus, porque a ira de Deus, ela se revela desde os céus, né, contra os que praticam coisas terríveis e abomináveis diante do Senhor. E esta semana eu estive falando na minha casa com uma pessoa, e ela estava escandalizada porque o mundo aprova as coisas que o mundo faz. E eu falei, olha, é por isso que na igreja pentecostal Deus é Amor não deixa a pessoa ficar na frente de uma televisão, porque é uma doutrina do mundo, e as doutrinas do mundo, ela apoia tudo que o mundo quer fazer. Então, a pessoa sendo inocente ali, ela acaba envolvida por aquela doutrina ali do mundo, né, que não tem o temor de Deus, não tem a doutrina nem a lei de Deus. Então o cristão, ele já é puxado para uma doutrina, uma lei, que é a lei de Deus. Então fica aquele impasse, né? O mundo, né, já chegou até o Planalto, já chegou, né, tá ali em Brasília, e ele tem as suas leis do mundo. Mas o cristão não tem como ele se basear pela lei do mundo, porque a Bíblia diz que vão ser condenados aqueles que não seguirem a lei de Deus. Em Apocalipse capítulo 22, diz aqui, né, para que os homens venham, né, glória a Deus, a observar a palavra do Senhor, porque muita gente vai ficar de fora, porque não está tendo as suas vestes lavadas pelo sangue de Cristo, né? Eles estão na maldade, continuam na maldade. Eles estão andando sujo, continua sujo. Mas a Bíblia diz que é para aquelas pessoas mudarem tudo que estão fazendo na terra, porque vai vir a ira de Deus sobre a terra. Aliás, a ira de Deus já está há um tempo para cá, os irmãos estão vendo as coisas terríveis que estão acontecendo, mas muita gente está vivendo normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Inclusive Apocalipse diz que Deus mandou sinais na terra, e muita gente blasfemou contra Deus e não abriu a boca para glorificar a Deus, porque está vendo que é Deus que está fazendo, né? Então vamos encerrando, né? Vai dar 9 horas, faltam alguns minutos, e nós vamos encerrando esta palavra para que os irmãos venham ver, né, que Deus está dando oportunidade para aquelas pessoas que se estão se separando, né, que estão sendo lavadas pelo sangue de Cristo, no capítulo 22, versículo 16, né, para que as pessoas venham lavar, né, as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, capítulo 22, versículo 16, né, glória a Deus, capítulo 22, versículo 14. Então Deus está chamando o povo para que venha se apressar a ajoelhar aos pés do Senhor Jesus, né, se humilhar de todas as formas possíveis, para que Deus venha dar ali a salvação, né, dar o perdão dos pecados, porque nós temos falado que quando alguém se converte, uma multidão de pecado é perdoado, e Deus quer perdoar, né? Muitas das vezes a pessoa fala, mas ele fez isso e isso no passado, mas ele correu a tempo, se arrependeu e foi lavado, terra. Capítulo 22, versículo 14, né? Vamos começar do 13 para glorificar o nome do Senhor. Capítulo 22, versículo 13 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Glória a Deus.
Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, olha aí, e quem quiser, tome de graça da água da vida. A pessoa está no deserto, Jesus tem água da vida, né? Quem está com sede, Jesus tem água da vida. Então nós temos que obedecer à voz de Deus e ver que a porta está aberta, a porta está se fechando. Os sinais estão aí para que a gente venha ver que o Senhor já está levando a sua igreja. Mas quando a porta se fechar, os irmãos vê o que aconteceu ali com aquele povo quando Noé fez a arca. A vida inteira eles ficaram atrás de Noé, dizendo que ele estava maluco, que isso e aquilo, aquilo outro. Mas a Bíblia relata que o anjo trancou a porta por dentro. Aliás, por fora, né? Porque se ele tranca por dentro, o homem é sensível, né? Quando o homem visse aquelas pessoas gritando, eu sou teu vizinho, aí ele abria a porta e deixava entrar. Mas o anjo trancou por fora. Quando Jesus levar a igreja, né? Aí a porta da graça se fechou. Esta semana Deus falou comigo assim: você está buscando? Então a gente tem que ser sincero, não tem que falar se está ou não. Não é verdade que não tem como mentir para Deus. E eu já passei para minha família. E nós vamos lá ver aquelas virgens prudentes e as loucas. Uma estava buscando e a outra não estava. Então o que a Bíblia está dizendo? Aqueles que estão buscando vão subir. E aqueles que não estão buscando, não tem azeite, não tem nada, não vai subir. Então não é nós que fazemos a Bíblia, a gente só passa o que Deus manda a gente falar. Amém, terra? Vamos glorificar o Senhor com as palmas em nome de Jesus. Graças a Deus.